Estamos de volta então com você no Hora da Verdade dessa noite até às 10, hein? Vai marcando aí o 7216955 para você fazer a sua pergunta para o doutor Adinei Pereira de Moraes em relação à depressão. Assim como fez a doutora Maria Ângela no bloco anterior, perguntando se o tratamento nos casos de depressão endógena é o mesmo, e até a terapia é o mesmo em relação à exógena, né? A reativa. É o mesmo tratamento? O tratamento basicamente é o mesmo, é psicoterapia e medicação. A diferença é que na depressão endógena se usa medicamentos, às vezes, mais reforçados, em doses maiores, e muitas vezes se associa o lítio, que é uma outra conversa que nós temos que ter, mas basicamente o tratamento é o mesmo. E também a reativa se usa menos tempo de medicamento. Com 4, 6 meses a gente pode até suspender e dar alta para o paciente. Agora, isso então se aplica nos casos da criança, por exemplo. As doses são menores, logicamente. Quer dizer, é isso basicamente que difere? Raramente se usa medicamento em criança com depressão. São casos muito específicos, embora exista, mas a gente tem que detectar mais do ponto de vista psicológico, é um risco a gente usar medicamento na criança. Eu já usei, mas com muito critério, porque a criança é muito sensível e os medicamentos têm muitos efeitos colaterais e não são recomendáveis para a criança, com raras exceções. Agora, quando a gente fala também em questão de medicina, a gente fala hoje muito usado a questão, em vez de você usar a medicina curativa, vamos fazer a medicina preventiva. No caso da depressão, existe uma possibilidade de se atuar também com uma medicina preventiva? Olha, eu sou um defensor da medicina preventiva para tudo. Eu trabalho com saúde pública, sou funcionário trabalho no Ministério da Saúde com saúde pública, fazendo prevenção. E na área da saúde mental também nós temos que trabalhar com prevenção. E como se faz a prevenção em saúde mental? A prevenção se faz com a criança, se faz na escola, se faz na família. Os pais vão ter um filho adulto normal na medida que eles possam fazer uma criança feliz. Que essa criança seja uma criança feliz, tanto em casa quanto na escola. E uma forma muito importante de se fazer a saúde mental na criança é a atuação com a arte, é com teatro, é com música, é com artes plásticas, com pintura, enfim, toda forma de manifestação cultural e artística. A criança deve fazer isso o máximo, para ela buscar, ela transmitir seus sentimentos naquele tipo de jogo ou de ação dramática e artística. E essa criança, então, poder ser uma criança saudável do ponto de vista psíquico. Essa criança vai ter muito maior possibilidade de ser um adulto normal do que ser um adulto doente. É uma forma de expressão, né, através do próprio encontro consigo mesmo. É verdade. Doutora Adinei, a depressão a gente sabe que não existe classe social, não existe nível profissional, mas nós percebemos que existe uma incidência maior entre as mulheres. Como é que o senhor vê isso? Na realidade, Maria Ângela, que as mulheres têm menos preconceito em procurar o tratamento. Então, a nossa estatística, de fato você tem razão, há uma maior procura de tratamento psicológico, psiquiátrico do sexo feminino em relação ao masculino, porque os homens acham que depressão é uma doença de mulher. E quando estão deprimidos, eles acham que estão com estresse, ou eles começam a ter sintomas físicos e apresentam depressões mascaradas, geralmente, que é uma outra forma de depressão, e evitam o tratamento, porque se sentem muito constrangidos em procurar um tratamento psiquiátrico. Então sofre durante anos até descobrir que realmente precisa de um tratamento especializado para buscar um tratamento adequado. Ou muitas vezes, ao invés de ir no psiquiatra, ir no psicólogo, vai no neurologista querendo encontrar uma solução mágica. O neurologista é um profissional que trata de doenças neurológicas e o psiquiatra das doenças da psique, das doenças do sofrimento psíquico. Então, os clientes procuram o médico que tem menor preconceito social em procurá-lo. E muitas vezes o neurologista fica constrangido porque ele quer encaminhar, mas o paciente não aceita em função do preconceito. E aí o paciente perde algum tempo porque o neurologista não é o profissional ideal para o tratamento das doenças mentais. Todas elas, não só a depressão, como a esquizofrenia, todas as doenças mentais.
devem ser tratadas por psiquiatras com o apoio do psicólogo. Então, na realidade, tanto homens como mulheres têm mais ou menos a mesma incidência da depressão. Mesma. O que acontece é que a mulher procura mais ajuda. Agora, doutor Dinei, a gente poderia dizer que a pessoa depressiva, ela é um suicida em potencial? E qual o papel também, complementando a pergunta, da família em relação ao problema da depressão? Ora, Willis, você tocou num ponto vital para nós que trabalhamos com doença mental, especialmente no caso da depressão. Como não existe um reconhecimento de que a depressão seja uma doença, muito embora a depressão está aqui classificada em mais ou menos 40 diagnósticos, na classificação internacional de doenças, algumas pessoas não acreditam, especialmente os homens não acreditam muito, e muitas vezes atrapalha até o tratamento da esposa. Às vezes não deixam a esposa tratar, ou quando permitem que a esposa vá se tratar, eles ficam criando algumas dificuldades, dizendo: você está tomando muito remédio, e começa a cobrar da pessoa: você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que sair, você tem que se levantar, você tem que tomar banho, você tem que lavar roupa, você tem que... Uma série de você tem que... E como é que você pode exigir que uma pessoa que está com um sofrimento psíquico enorme possa desenvolver aquela atividade que é impossível para ela? Eu comparo assim: um jogador que sofreu uma lesão e está com gesso, ele é afastado e não pode jogar. Mas, doutor Dinei, desculpe interromper, mas nessa questão, será que não entra a questão da pessoa querer ajudar a pessoa? Então, vai lá assim, ó, a pessoa está lá parada, estagnada, e você, numa tentativa de auxiliá-la, fala: não, ela precisa reagir. Aí fala: ó, você precisa reagir, você precisa sair dessa cama, você precisa fazer alguma coisa. Será que o ponto de vista aí não é positivo, no sentido de fazer com que a pessoa reaja à doença? Muitas vezes, completando um pouquinho, doutor Dinei, e também, será que não é uma descrença por parte da família também, no sentido de que isso é passageiro, isso é um piti, isso é frescura? Quer dizer, muitas vezes, não, você tem que levantar daí, você não tem nada. A pessoa que não vive o problema acredita que com os próprios recursos todo mundo é capaz de vencer. Então não é verdade. Por isso que eu estou dizendo que se você peça para um jogador que está com gesso jogar, é impossível para ele jogar. O deprimido está com a alma engessada. Com a alma engessada, ele não pode fazer nada. Por melhor que seja a intenção do marido, que fala assim: minha querida, você precisa se levantar, vamos fazer alguma coisa. Quanto mais você fica na cama, é pior para você. Quanto mais o marido faz isso, mais culpa gera na paciente, porque ela não tem vitalidade para fazer aquilo. E a vida perdeu o sentido. É uma coisa... o gesso da perna do jogador é visível. O gesso da alma do deprimido é invisível. Então essas pessoas sofrem, e sofrem muito mais, William, justamente por isso. Porque acham que as outras não acreditam que elas estejam doentes. Acham que as outras estão achando que elas estão com frescura, que elas estão com preguiça. Então essas pessoas sofrem demais. Eu já escutei tantos relatos. Aliás, eu estive recentemente num programa falando sobre depressão, e muitos pacientes me telefonaram no consultório, que não eram meus clientes, apenas para agradecer o fato de eu ter passado essa mensagem para a família, dizendo para respeitar o paciente que está deprimido. Com a melhor das intenções, a pessoa muitas vezes acaba agredindo o paciente, fazendo da culpa no paciente. O paciente mesmo começa a questionar: será que é doente mesmo? Mas isso é frescura.